nesta noite de segunda-feira, 13 de julho de 2020, como também a todos os veículos de comunicação que estão transmitindo, mais uma vez, esse momento onde nós podemos informar a população do andamento das ações, como também os casos de contaminação, as medidas que estão sendo tomadas pelo nosso município. Para iniciar, quero passar para vocês os dados do nosso boletim, né, de hoje, do dia 13 de julho, em relação ao dia de ontem, né, quando nós não tivemos nenhum acréscimo em relação ao sábado, nós tivemos, em relação de ontem para hoje, nós tivemos 15 casos confirmados. Nós estamos na 29ª semana epidemiológica, né, que isso aí é contado desde o primeiro caso que foi confirmado. E aí a gente pôde perceber no último sábado que nós tivemos uma queda do número de confirmação em relação à semana anterior. Isso é um ponto positivo, mas nos deixa alerta porque as medidas precisam continuar sendo tomadas, os cuidados também. E principalmente porque hoje, né, a gente está, inclusive a secretária Kelly está fazendo parte também dessa coletiva, e ela vai estar trazendo aqui para vocês, a gente vai ter a retomada de algumas atividades econômicas do nosso município, né, que foram autorizadas. Nós tivemos no estado de Pernambuco um avanço nas atividades econômicas, uma reabertura, primeiro lá no Sertão, na região metropolitana e na capital, e a partir de hoje, essas atividades estão sendo retomadas aqui na região do Agreste e aqui em São Bento do Una. Nós temos no total, até o momento, 354 casos que foram confirmados. Desses 354, nós já temos 252 pessoas que foram curadas, ou seja, são 74 pessoas que estão em tratamento, né, que estão sendo acompanhados e estão em tratamento. Infelizmente, nós tivemos 28 óbitos, tivemos um óbito ontem, então se confirmou 28 óbitos. Temos 6 pessoas daqui, 6 são-bentenses, que estão em UTI, né, ou em Garanhuns, ou Caruaru, ou Recife, e internados aqui no Hospital Municipal, tanto no Hospital de Campanha quanto no Hospital Municipal, nós temos 11 pessoas internadas. Nós tivemos um acréscimo de ontem para hoje de 15 casos. Como eu falei, a gente vai começar a ter uma retomada das atividades, uma flexibilização. Mas é importante ressaltar o seguinte, essa retomada das atividades não quer dizer que o vírus acabou, que o vírus não está mais em São Bento, que a gente pode ficar tranquilo, não. O vírus está controlado, mas ele ainda existe, os cuidados ainda são necessários, o uso obrigatório das máscaras. A gente só sai de casa se realmente for necessário, mas algumas atividades já estarão retomando, seguindo os protocolos que Kelly vai poder explanar para vocês também. Lojas de varejo, elas vão poder abrir, né, que são as lojas de comércio, mas é importante ressaltar aqui para vocês que os grupos do É de Casa, eles continuam ativos, né, com o Oi Otávio. Então, os grupos continuam ativos, vocês podem entrar e fazer, tanto expor os seus produtos e seus serviços, como também, se você tem interesse em comprar, só é também entrar nos grupos ou solicitar no Oi Otávio, né, dados de informações de fornecedores e de estabelecimentos. Inclusive, hoje, no NETV, uma matéria será publicada como referência esse serviço de inteligência artificial e esses grupos de WhatsApp de São Bento do Una, eles são uma referência, né, e vão passar inclusive no NETV hoje, né, mostrando essa boa iniciativa, essa boa prática que serviu de exemplo inclusive para outras cidades como Caruaru. Salões de beleza e centros de estética, né, também estarão retornando, elas precisam seguir um protocolo, então é importante tomar o cuidado, a gente sabe que está todo mundo com cabelinho branco, né, surgindo aqui assim, então já pode se programar, né, com seu salão, marcar, né, seguindo os padrões sanitários, seguindo o protocolo, um cliente por vez, e aí você pode fazer esse agendamento.
vistoria de veículos, né? As vistorias que são realizadas pelo DETRAN, elas também estão retomando. Construção civil, né? 100% dos funcionários, eles podem retomar também seguindo os protocolos de higienização. E também a gente vai ter agora nessa semana a retomada das celebrações religiosas com a presença de pessoas, né, participando nos templos e nas igrejas. Agora, ressaltando aqui que com 30% da capacidade do local. Então, tem limitado também o quantitativo de pessoas que podem participar. E eles precisam também seguir os protocolos de distanciamento que ele vai poder explicar para vocês. A Feira Livre, né, que acontece em São Bento do Una no próximo sábado, ela continua restrita a alimentos, né, a venda de gêneros alimentícios. A Feira do Gado, né, lá no Curral do Gado, ela ainda não vai retomar, né, no próximo sábado. A gente está aguardando um posicionamento do governo do estado quanto ao retorno das feiras de animais, né, as feiras de gado nos municípios. As barreiras sanitárias. Nós vamos continuar com as barreiras sanitárias, mas a partir desta semana nós vamos ter uma barreira sanitária itinerante, né, que vai acontecer no centro da cidade. Ela vai passar para vocês orientações, vai estar aferindo a temperatura, né, passando orientações de cuidados para todas as pessoas que tiverem que ir ao comércio, ou ir ao banco, ou à casa lotérica. Então, nós vamos ter também esse trabalho com a barreira itinerante. Nós vamos continuar com a higienização, né, das ruas, né, e dos espaços públicos que vêm sendo feitas, então elas continuam ainda. Estamos fazendo as testagens, né, conforme os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, como também conforme a indicação vista pelos médicos, né, os profissionais médicos do nosso município, tanto nas unidades básicas de saúde, nos PSFs, quanto naqueles atendimentos no hospital municipal. Continuamos com o atendimento de telemedicina, né, que vocês também, qualquer dúvida que vocês tenham ou necessidade de atendimento, ele funciona de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite e funciona os 7 dias da semana. Então, se você está com suspeita, você desconfia dos sintomas que você está sentindo, você pode entrar em contato e aí vai ter também uma orientação. O uso de máscara, ele continua obrigatório, né? A máscara a gente vai ter que usar durante algum tempo, né? Quando vocês podem ver até em outras localidades, em outros países, quando você vê vídeos, vê filmes, ela passa a ser uma parte do vestuário da gente, obrigatória a utilização. Estamos com uma parceria com o Instituto Votorantim, então nós estamos recebendo uma mentoria, uma consultoria, onde eles estão nos auxiliando nos planos de retomada das atividades. Eles agora estão nos auxiliando também num plano para retomada das aulas, né, quando for autorizado. Ainda não foram autorizadas as aulas em nenhum local do Brasil, mas a gente está fazendo um plano, porque a gente não sabe quando vão ser retomadas, quando vão ser autorizadas. Então, a gente vai fazer um plano, né, para também a gente estar se preparando. O portal de transparência, né, ele tem uma aba lá específica do Covid-19, vocês podem entrar lá no portal e saber como a gente está gastando, quanto a gente está recebendo de recursos, as notas fiscais, os empenhos, vocês podem ter acesso lá no portal do Covid-19. Fica no site da Prefeitura, sãobentodouna.pe.gov.br. O auxílio emergencial da cultura, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, com o secretário Daço, como também com os profissionais que trabalham lá na Secretaria de Cultura, como também com o Conselho Municipal de Cultura, a quem desde já eu já quero agradecer. Então, estamos com medicamentos, né, a questão de equipamentos de proteção individual também, estamos com testes, estamos com a parceria também para a realização de testes, um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós estamos fazendo o teste SUAB por meio dessa parceria.
Eu vou passar agora para a Aline e depois para a Kelly fazer as considerações delas. Boa noite, Débora. Boa noite, Jane. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Mais uma vez, estamos aqui trazendo as informações, né, como andam as atividades da ação contra o Covid-19 no nosso município. Como a Débora falou, nós estamos com os números aumentando. Hoje tivemos um acréscimo de 15 casos confirmados. 354 é o total que nós estamos hoje, né? 252 recuperados. Em UTI temos 5 pacientes. Leitos, nós temos 11 no Hospital Municipal ocupado, sem nenhum respirador em uso. Ao total do início da pandemia para cá, nós fizemos 456 testes rápidos e SWAB, nós realizamos 228. Está sendo realizado por dia uma média de 9 SWABs por dia no nosso município. Então, por isso também nós estamos aumentando os nossos números, nós estamos testando mais pacientes. Então, à medida que a gente testa mais, então nós temos mais casos positivos. Realizamos desde o início dessa pandemia, né, 1.459 exames de raio-x no nosso município. Esses exames eles são realizados aqui no Hospital Municipal. Temos uma máquina onde adquirimos uma nova processadora para que essa imagem fique de melhor qualidade. Então, do início para cá, foram realizados 1.459 exames de raio-x. Tivemos internado, desde o início da nossa pandemia, 191 pacientes, tanto no hospital campanha, como no isolamento do hospital municipal. A gente está fechando hoje 191 pacientes internos. Tivemos um gasto financeiro de R$ 996.362,92. Esse foi o gasto até o meio-dia do dia de hoje, né? Então, assim, os gastos, eles são diários. A gente vê que na semana passada eu tinha um valor inferior e essa semana a gente já teve um acréscimo. Por quê? Porque diariamente nós precisamos comprar EPI, precisamos comprar medicamento para abastecer tanto as unidades de saúde como a rede hospitalar do nosso município. Como a Débora falou, está tendo a reabertura do comércio, né, hoje, e a gente precisa ter cuidado. O vírus não acabou, o vírus permanece, né? Então, todo o cuidado que a gente vinha solicitando, como o uso da máscara, a higienização das mãos, a higienização dos produtos que a gente compra na rua, tudo isso tem que permanecer. A gente tem que colocar isso no foco, porque senão nossos casos vão aumentar e a gente não sabe como a doença reage em cada organismo. Em algumas pessoas a pessoa é assintomática, em outras a pessoa pode agravar e ir para a UTI e ir até a óbito. Então a gente tem que permanecer com os mesmos cuidados para que os nossos números eles não aumentem e que mais pessoas do nosso município eles não venham a se contaminar. No teleatendimento, nós tivemos atendimento de 156 ligações, né, fora a mensagem do WhatsApp. Então, isso tem nos auxiliado bastante no acompanhamento do paciente. A gente está vendo que a população está procurando bastante. Também reforçando o Atende em Casa, que é outro programa que nós temos, que é do governo do estado, que também está nos auxiliando, não só a gente, como também outros municípios aqui da região. Então, reforçando, para que o pessoal entre em contato, tire as dúvidas, estamos à disposição para qualquer dúvida. Acho que eu já falei tudo, depois a gente vai completando. Vou passar para a Kelly, a palavra. Gente, boa noite, Débora, boa noite, Aline. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando em mais uma coletiva. Esse caminho que nós temos de passar para a população o que vem sendo realizado semanalmente no nosso município. Hoje eu venho trazer uma série de informações, né, para falar hoje dessa abertura do comércio que se inicia hoje. Como a Aline colocava há pouco, o vírus não acabou, mas é como chama-se o nosso protocolo. É um protocolo de convivência com o Covid. Então, as pessoas precisam entender que, a partir de agora, nossa responsabilidade social individual
ela ficou ainda maior, porque agora nós vamos estar com mais contato na rua, com mais estabelecimentos funcionando, e todos precisam ter essa sua consciência individual. Eu costumo dizer que as medidas, os protocolos que eu vou apresentar aqui hoje, eles não são direcionados tão somente aos estabelecimentos, ao comércio, ao dono do comércio, mas ele é direcionado também ao cliente, porque os protocolos eles são para ser cumpridos também pelos clientes. Nessa semana, nós vamos ter aí a abertura ligada mais à nossa cidade de 3 grandes setores, que é o comércio de rua, os salões de beleza, os serviços de estética, as igrejas e os templos religiosos. E para tentar falar um pouco sobre essas atividades, a gente pode analisar as atividades econômicas com seus protocolos divididos em 3 pilares, que são o distanciamento social, a higiene e a comunicação e o monitoramento. São 3 pontos que cada comerciante tem que pensar na hora que abre seu estabelecimento e cada cliente tem que pensar na hora que entra no estabelecimento. Para o comércio, dentro desse pilar do distanciamento social, a gente tem alguma série de ações, que seriam a proibição de realizar eventos dentro dos estabelecimentos, aquelas ideias de gerar aqueles eventos de propaganda para trazer muita gente para a porta do seu estabelecimento, para dentro da sua loja, tem que ser evitado. O uso de elevadores deve ser desestimulado pelos clientes. Cadeiras ou bancos que tiverem à disposição do cliente dentro do estabelecimento tem que manter um distanciamento seguro e estar demarcado. Tem que ser também feita a higienização dessas cadeiras sempre. Outra coisa importante são os turnos diferenciados. O que seria isso e qual a importância disso? Você tem uma empresa, você tem uma loja que tem muitos clientes, muitos funcionários. Se você dividir seus funcionários entre turnos de trabalho ou em zonas de trabalho, você vai ter uma vantagem. De que sentido? O vírus ele se prolifera muito rápido. Se um funcionário seu estiver contaminado, a possibilidade de todos os seus funcionários serem contaminados, inclusive você, é muito alta. E se isso acontecer, vai ser um prejuízo para você. Você vai ter todos os seus funcionários afastados por atestado médico e, quem sabe, você também. E aí seu estabelecimento vai fechar por falta de funcionários. Então, é interessante que as empresas, as lojas que têm muitos funcionários, façam essa divisão, ou por grupos ou por zonas de pessoas, para evitar que todos os funcionários estejam juntos. Evitar as reuniões presenciais com todos os seus funcionários, evitar as aglomerações internas. O estabelecimento tem uma areazinha para o café. Toda vez que os funcionários vão para o café, vão todos juntos. Evitem estar todos os funcionários juntos no mesmo ambiente. Revisar as rotinas do recebimento de mercadorias. Vocês agora, donos do comércio, vocês estão na linha de frente, como a gente costuma dizer. Vocês agora vão atender toda a população. Então, vocês vão estar recebendo produtos que passaram nas mãos de muitas pessoas, nas empresas, nos correios, até chegar em vocês. Então, é bom vocês terem também a atenção a essa rotina de recebimento dos produtos. Quem é o funcionário que vai receber os produtos, fazer a higienização, colocar nas prateleiras. Todo esse processo também precisa ser revisto por vocês. Evitar aglomerações dentro das lojas, aí é cliente. Evitar a ideia aqui, numa loja que tem aproximadamente uma pessoa a cada 20 metros quadrados. Mas aí você tem uma loja que só trabalha, uma loja pequena. Você vai ter cuidado na quantidade de pessoas que podem entrar no seu estabelecimento para você não criar as aglomerações. Só trabalha você e sua família. Cuidado. Como volto a dizer, evitar aglomerações, evitar que todos os membros da sua família se contaminem e você tenha que fechar o seu comércio. Eu vou passar agora para o segundo pilar. Falei do distanciamento social, vou falar agora em higienização. A higienização do estabelecimento ele vai ser uma peça muito importante nesse processo. Então, lojas que têm venda de muitos produtos que possam ser provados.
a exemplo de acessórios, bijuterias, cosméticos, esses produtos não podem ser provados. Por que não podem ser provados? Vou numa loja de cosméticos e vou provar um batom. Vou deixá-lo lá. A outra pessoa que vier e vou provar também. Se eu estiver contaminada, eu já passei. A questão também dos brincos, dos acessórios, eu vou pôr na minha orelha, eu vou tirar, eu vou estar tendo contato com o meu corpo, com minhas mãos, posso estar contaminada e eu vou deixar no estabelecimento e pode ser meio de contaminação para outra pessoa. E aí fica também para os clientes. Quando você chegar numa loja, evite pegar e usar, porque do mesmo jeito que você pode contaminar, você pode ser contaminado. O uso de máscara. O uso de máscara, ele, como Débora falou ainda há pouco, ele permanece obrigatório por todos os funcionários da loja, por todos os colaboradores e por todos os clientes. Então, gente, chegar na loja, não entrem nas lojas sem as máscaras. É proibido estar dentro das lojas sem as máscaras. Provadores de vestuários, eles podem ser utilizados na loja, mas eles precisam ser higienizados sempre que sair um cliente. As mercadorias que forem provadas, elas, antes de voltar para a prateleira, elas precisam ser higienizadas. Ou você provou, o dono da loja vai higienizá-las. Caso não puder higienizá-la, vai pegar aquele produto, vai deixar ele guardadinho 3 dias, que é o prazo que a gente entende que o vírus tem para estar naquele produto e porventura morrer, ou então faz aquele processo de higienização. Muitas lojas já fazem, que é com a utilização de um ferro de passar, um ferro específico, que pulveriza. Então, sempre que a roupa for testada, provada, fica aí também os sapatos, precisa depois passar por esse intervalo, para evitar que, porventura, o vírus que estava em uma pessoa seja levado para outra. A higienização de todas as superfícies. Vocês agora vão ter gente entrando e saindo o dia inteiro. Não seria limpar toda vez que uma pessoa saiu, porque pode ser que em determinadas situações vocês não consigam. Mas criem uma rotina, um hábito, pelo menos uma vez a cada hora, vocês passarem um panozinho úmido, um produto de higienização, com álcool, nas superfícies, nos balcões, nas portas, nas maçanetas, para evitar também a proliferação da doença. Outro pilar, como eu falei, era a comunicação e monitoramento. Como eu disse, nós temos que pensar sempre nos 3 pilares: distanciamento, higienização, comunicação e monitoramento. No monitoramento, nós temos que intensificar a comunicação com os nossos clientes. Nós temos que cada vez mais buscar meio de meu cliente não estava nem vindo na minha loja, ele agora veio, mas eu tenho rede social. Então, esse agora é um momento de vocês criarem ainda mais esses laços com os seus clientes. É um cliente que eu ainda não tinha o WhatsApp dele, eu não tinha um contato de rede social dele. É o momento de você pegar para tentar cada vez mais vender a seu cliente com ele em casa. Então, temos que intensificar a nossa comunicação com o nosso cliente e a nossa comunicação de dizer ao nosso cliente que, cuidado, ele precisa se proteger. Utilizando para isso todas as mídias digitais. A análise diária da sintomatologia dos seus trabalhadores. Como eu dizia lá no início, um funcionário seu estiver contaminado, existe a possibilidade dele contaminar todos os seus funcionários. E você imagine aí, numa quinzena, você tiver que tirar todos os seus funcionários e tiver que contratar novos. Todo mundo é ciente que, pela lei trabalhista, os primeiros 15 dias de afastamento é responsabilidade do próprio empregador. Então, mesmo que você afaste, a responsabilidade do pagamento daquele funcionário permaneceu com você. Então, é importante que todos os dias, no começo do expediente, você sempre faça uma análise com todos os seus funcionários. Se algum está apresentando algum sintoma, se tem algum sintoma, ou no decorrer do dia, algum dos seus funcionários apresenta algum sintoma do Covid, esse funcionário deve ser afastado, ser direcionado ao serviço de saúde para evitar exatamente isso, que ele contamine ou você
ou os demais funcionários que você tem. Esse protocolo, o protocolo de comércio que eu estou passando hoje, ele é um protocolo bem genérico, bem geral, e ele se enquadra em praticamente todas as atividades que nós temos no nosso município. No decorrer da semana, tanto eu, como a vigilância sanitária, como as pessoas, como a Eveline, que faz parte da sala do empreendedor, estaremos passando nos estabelecimentos, levando esse protocolo e uma forma de vocês analisarem. Outro protocolo específico é o protocolo dos salões de beleza e dos serviços estéticos. Ele não é assim tão diferente do protocolo de comércio. Ele apresenta só algumas especificidades, como, por exemplo, em relação ao pilar do distanciamento social, vocês vão ter que ter atenção a esse distanciamento entre as bancadas, a fazer o agendamento dos clientes, para evitar ter muitos clientes dentro do estabelecimento, clientes só com hora marcada, e com horários, e vamos por aí um tempinho também entre um cliente e outro, para dar tempo de você fazer toda a desinfecção de todos os materiais e a troca. Evitar ao máximo essa espera dentro do seu estabelecimento. Evitar as aglomerações nos intervalos entre os seus funcionários também, nessas áreas comuns dos salões, e fazer uma sinalização de distanciamento na sua recepção. Todo cliente, é um hábito nosso, a gente chega num estabelecimento, a primeira coisa que a gente faz no balcão é se debruçar sobre ele. Põe braço, pé, se encosta mesmo. Então, é um momento de vocês fazerem uma sinalização para evitar esse contato tão próximo. Em relação à higienização, em salões de beleza, vocês vão ter que ter muita atenção. O uso de máscara, como eu já falei, para todo mundo. Aí, nesse caso, você vai ter uma exceção. E, nesse caso, diante do procedimento de saúde, do procedimento estético que a pessoa estiver fazendo, claro, ela não vai fazer o uso da máscara, né? Tal como fazer um procedimento na face, cortar cabelo, não tem como fazer usando a máscara. Os procedimentos com mais proximidade, é aconselhável a utilização das viseiras de proteção e das luvas, porque nesse caso você está tocando no seu cliente, então é importante também que vocês estejam com as luvas. A higienização e desinfectação dos equipamentos e utensílios, como os pentes, escovas, as cadeiras, os lavatórios, todos precisam ser desinfectados, todos precisam ser higienizados devidamente. As estações de trabalho devem ser higienizadas sempre que trocar, não só o cliente, como também o colaborador. Um salão que tem 2 ou 3 pessoas que trabalham. Cada um deve separar seu material de trabalho. Trabalhamos em 3 no mesmo salão, fazendo corte, ovo, seja o que for. Então, eu vou separar os produtos que eu uso e, se possível, também a bancada que eu uso. Todo o material que eu uso, só eu vou ter acesso a ele. E sempre que, porventura, eu tiver que trocar entre um colaborador e outro, também tem que fazer a higienização, além de quando fizer o cliente. Em relação às toalhas e às capas de corte, essas não devem ser compartilhadas. Precisam necessariamente ser higienizadas entre um cliente e outro. Você não pode, a toalha que usou no momento que estava fazendo meu procedimento, ser usada em outro. Não pode, de maneira alguma. É um procedimento que não deve ser realizado. Com relação à comunicação e monitoramento, é importante manter todas as questões que eu já falei, de atenção com seus trabalhadores. No momento que eles saem do estabelecimento, dentro dos salões e dos serviços estéticos, sempre tem uma utilização maior de EPIs, de todo o equipamento. É mais comum que seja utilizado todos os equipamentos. Então, no momento que um funcionário, um colaborador, estiver com todo o EPI, ele não pode se deslocar do estabelecimento e entrar de novo. Eu estou dentro do salão, do serviço estético, chegou uma pessoa na rua, chamou ele foi lá do lado de fora, com todo o equipamento e voltou. Também não pode acontecer, tem que ser evitado. E a gente aconselha a realização de um treinamento específico para evitar contágio. Como eu disse há pouco, o comerciante ele vai ter que ter muito cuidado para que ele não seja contaminado,
principalmente nos serviços estéticos. E a gente traz aqui a realização de um treinamento específico. E para ajudar nisso, a Sala do Empreendedor também está oferecendo, em parceria com o Sebrae, cursos específicos para trabalhar nessas áreas, de biossegurança, cursos de consultoria gratuito, onde não é assistir uma aula, é um consultor ligar para você, conversar com você e lhe dar todas as orientações que vocês precisarem. Nessa questão, eu acho muito importante, as pessoas que tiverem interesse, entrem em contato comigo, com a Avelino, com a Prefeitura, e peçam o contato da Sala do Empreendedor, que é uma ação muito importante, principalmente para vocês que vão trabalhar salão de beleza e serviço estético, porque seu trabalho é muito direcionado, muito próximo, de muito contato. Agora eu vou falar um pouco sobre as igrejas e os templos religiosos, né? Tá muita gente aí aguardando, porque realmente é um momento importante, todo mundo quer estar um pouco mais próximo de sua religião. E nos templos religiosos e nas igrejas, a gente tem que manter todos esses protocolos que a gente vem falando desde sempre, de afastamento, de distanciamento social. É aconselhável, então, as igrejas que organizem 2 portas dentro dos salões, dos templos, para que possamos ter uma porta de entrada e uma porta de saída, para evitar que as pessoas, na hora de sair, estejam uma indo, outra vindo e tenham esse contato. O quantitativo de pessoas dentro das igrejas ela está reduzido a 30% do seu quantitativo. Mas isso não quer dizer que eu tenho uma igreja, no meu salão, na minha igreja, cabem 200 pessoas. Eu vou poder ter 30%. Cabem 500 pessoas. Eu vou ter 30%. Não. Também tem um limite. Ele é de 30%, mas ele também não pode exceder as 50 pessoas dentro do estabelecimento para igrejas e templos que consigam ter até 1.000 pessoas. Cabe 1.000 pessoas. Eu vou poder ter 30%? Não. Eu vou ter 50%. Vou ter 50 pessoas. As menores é que eu posso ter aí um limite, um máximo de 30% do seu espaço. Igrejas com espaço de mais de 1.000 pessoas é que vão poder ter um excedente de pessoas ao número de 50. Mas igrejas que cabem até 1.000 pessoas só podem ter 50 pessoas no seu interior. É interessante que a própria igreja disponibilize um colaborador para fazer essa organização e orientação quando as pessoas adentrarem dentro da igreja. Por quê? Ou do templo. Por quê? Porque deve ser mantido esse distanciamento, seja a marcação de cadeiras, bancas, igrejas que têm bancas, tem que ser feito um distanciamento e uma definição de quantas pessoas vão caber em cada banca, de modo que não fiquem próximas umas das outras, sejam se vão caber 2 pessoas, se vão caber 3 pessoas. A questão de cadeiras tem que estar enfileiradas e organizadas de modo a deixar também uma separação. Porque a cadeira, eu posso pôr cadeiras uma do lado da outra. Não. Cadeiras têm que estar afastadas umas da outra, de preferência uma sim, uma não, mas sempre com essa atenção a esse afastamento. Porventura, for criado filas dentro, tem que ser mantido o distanciamento, tem que ser organizado. E tem que ser deixado também um intervalo entre uma celebração e outra. Por quê? Para evitar que as pessoas que estão saindo de uma celebração encontrem com as pessoas que estão chegando para a próxima celebração. Então, manter esse horário, pelo menos 1 hora aí de distância, 2 horas de distância entre uma celebração e outra, ela é importante para evitar essa aglomeração do lado de fora da igreja ou do templo, como também para que dê tempo de fazer a higienização. Entre uma celebração e outra, os responsáveis pela igreja, pelo templo, têm necessariamente que fazer toda a higienização do seu espaço. Bom, gente, são muitas informações, mas eu acredito que eu passei aqui os pontos mais importantes desses protocolos. Eu quero só fazer, lembrando agora, uma observação, como eu acabei de falar.
Eu falei sobre a biossegurança e as orientações de retomada para salões de beleza. Nós estamos, através da prefeitura, disponibilizando esse tipo de consultoria. É só entrar em contato com a gente, mas nós temos também vários tipos de consultorias que vocês podem conseguir junto com a prefeitura, sem custo nenhum. É apenas vocês entrar em contato, que a gente passa o contato dos consultores, faz toda essa ligação entre vocês e o Sebrae, e o consultor realiza para você o serviço. Não é aula, é consultoria realmente. Eu vou passar para as colegas para a gente poder falar um pouco mais. Daniel, vamos passar para as perguntas. Ok, prefeita. Vamos dar início às perguntas enviadas pela imprensa. Vamos começar com perguntas de Paulo Muniz, do blog O Abelhudo. Prefeita Débora, havia uma boa expectativa sobre o convênio entre a AMOP e a UFPE para atender mais de 90 municípios. Esse assunto, como está? Paulo, São Bento do Una foi um dos municípios, né, que fez o convênio. Esse convênio com a Universidade Federal de Pernambuco, ele foi organizado e articulado por meio da Associação de Municípios de Pernambuco. E São Bento do Una, né, a grande parte hoje dos nossos exames, que é o SUAB, que é aquele que você colhe com o cotonete, né, a secreção no final do nariz, né, e no céu da boca, está sendo feito com a Universidade Federal de Pernambuco. O custo desse exame, ele custa R$ 89,00 para o município, né, o município de São Bento do Una vem realizando esses testes, né, por meio da Universidade Federal de Pernambuco. Com a realização desse convênio e a possibilidade da Universidade Federal de Pernambuco realizar esses testes para os municípios, nós não estamos mais fazendo a aquisição de testes rápidos, né? Nós temos alguns testes que nós recebemos do Ministério da Saúde e alguns que nós fizemos a aquisição anteriormente, mas a partir de agora a gente vai utilizar este convênio os testes que nós já tínhamos no município, né, os testes rápidos que nós já tínhamos feito, a aquisição ou tínhamos recebido do Ministério da Saúde, e aí nós estamos fazendo esse exame pela Universidade Federal de Pernambuco. O SUAB, ele é mais, eu posso dizer assim, que ele seja mais seguro e ele é melhor do que o teste rápido, no seguinte sentido: o teste rápido você só pode fazer com 10 dias do início dos sintomas, e o SUAB, né, que é essa coleta do vírus, né, que você faz por meio da secreção, ele pode ser feito a partir do 3º dia do início dos sintomas. Então, normalmente esse resultado está chegando da universidade com cerca de 4 ou 5 dias, e aí você já inicia o tratamento de forma mais rápida. Então, a gente está optando também por esse convênio com a Universidade Federal de Pernambuco, ao custo de R$ 89,00. O preço de um teste rápido é cerca de R$ 135,00, R$ 150,00. Mais uma pergunta do Paulo Muniz, do blog Abelhudo. Petrolina tomou a dianteira e abriu por conta própria. Está amargando um recrudescimento no número de infectados. Nós aqui no Agreste não estaríamos nessa mesma direção? Não, Paulo Muniz, porque o que aconteceu? Petrolina foi até um dos municípios que abriu até mais rápido, né, e primeiro do que outros municípios do Sertão, né? Alguns municípios do Sertão ainda não tinham aberto o seu comércio, ou se tinham aberto o seu comércio, ainda tinham sido as lojas menores. E Petrolina já é uma cidade de grande porte. Quando retomou as atividades, né, grandes atividades, como, por exemplo, shopping centers, feiras, e realmente teve uma aglomeração maior de pessoas. Nesse momento, eles tiveram que dar, né, um passo atrás, dar uma estancada no número, né, de contaminados, dar uma controlada, e aí depois eles devem estar retomando novamente as atividades. O São Bento do Una e o Agreste
nós estamos, como dizer assim, alguns passos atrás, né, do sertão da região metropolitana de Recife. Recife já avançou, né, mais rápido, a região metropolitana já avançou mais algumas fases, o sertão também, e o Agreste só hoje, eu acredito que 3 semanas depois, né, que o sertão, quase um mês depois que o sertão e a região metropolitana e a capital retomaram, foi que o Agreste está retomando. E a gente está retomando com muito cuidado, né? Não está abrindo tudo, está abrindo só as lojas de varejo, salões de beleza, os centros de estética, as vistorias de veículos, como também os templos religiosos, mas todos seguindo esses protocolos, né, que Kelly pôde explanar aqui para todos vocês. Vamos acompanhar para a gente ver, né, como é que vai ser essa semana. É muito importante a colaboração da população. Hoje eu dei uma volta na rua, hoje que foi o primeiro dia que o comércio abriu, eu não senti que nós tivemos um acréscimo e um maior volume de pessoas na rua do que a semana passada, né, em relação à segunda-feira da semana passada, onde o comércio não estava autorizado a funcionar. Então, vamos aguardar essa semana para a gente ver, mas é muito importante, Paulo Muniz, a colaboração da população. Passamos agora as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Com o avanço do plano de flexibilização, os feirantes que trabalham com barracas de roupas, sapatos, bancas de lanches e demais produtos já poderão voltar a fazer a Feira Livre de São Bento do Una no próximo sábado? Risângela, aqui, né, no Agreste e aqui em São Bento do Una, estão autorizadas as lojas de varejos e as feiras, a Feira Livre, ela continua limitada a alimentos, né? Então, ela continua ainda limitada a alimentos. Ele ainda não está liberado o comércio de rua, né? Aquele comércio de bancos, né? Vendendo roupas, vendendo confecções, vendendo aquelas bacias, aqueles utensílios de casa, ainda não está autorizado, né? Está autorizado em lojas de varejo, né? Seguindo todos esses protocolos, né, que Kelly passou. A feira, ela continua limitada à venda de gêneros alimentícios. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola. Tem previsão para a retomada das aulas presenciais? Risângela, essa é uma das perguntas que sempre estão nos fazendo. É uma que sempre nos gera muita preocupação. Como eu falei no início da entrevista, nós estamos preparando um plano de retomada. Quais são os cuidados que nós vamos ter, como é que vai ser feito com os profissionais, como é que vai ser feito com os alunos. O governo do estado, na semana passada, com uma reunião com os municípios, ele apresentou um plano de retomada das aulas, ainda é um estudo, não é um plano ainda, mas um estudo, estão pensando, né, tem muita conversa, muito planejamento para poder se pensar nisso. Eles pensam em quando retomar as aulas, retomar primeiro, né, dar prioridade aos alunos de 5º ano, né, que eles estão concluindo o ensino fundamental 1, alunos de 9º ano, que estão concluindo o ensino fundamental 2, e alunos do 3º ano do ensino médio, né, que estão concluindo o ensino médio, inclusive tem até um Enem, né, para realizar. Então, a gente está fazendo um planejamento, a gente está fazendo um plano, pensando numa retomada para o ensino fundamental, o 5º ano do ensino fundamental 1 e o 9º ano do ensino fundamental 2. Né? A gente está fazendo esse plano, está organizando o que é que a gente vai ser necessário fazer, como é que a gente vai adequar as escolas, como é que a gente vai organizar com o transporte escolar, como é que a gente vai organizar com a merenda escolar, como é que a gente vai organizar com os profissionais. Né? Então, a gente está planejando, está fazendo esse plano, mas a gente não sabe, né, quando essas aulas serão retomadas, ou quando esse plano que a gente está organizando, ele vai poder ser concretizado. Tudo isso, né, vai ter que casar muito com a questão dos números sanitários, né, com os números de contaminações, com o controle
do número de contaminados, com o controle da doença. As aulas, elas só retomarão, mesmo que seja para esse número reduzido de alunos, quando se tiver segurança, né? Quando tiver segurança que esses alunos vão poder frequentar com segurança. Então, a gente ainda não sabe, estamos fazendo um plano, né? Vamos planejar para a gente não ser pego também de surpresa e também organizar as ideias, como é que vai ser feito. Então, não tem previsão, então a gente também está se organizando nesse sentido. Por enquanto, as aulas continuam de forma remota, a gente está preparando um novo caderno de atividades para ser entregue novamente aos nossos alunos, como também a gente está fazendo a aquisição dos alimentos para que uma nova cesta também de alimentos seja entregue aos nossos alunos também. Então, não tem previsão ainda, e aí vamos aguardar, Risângela. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. O pessoal que trabalha com parque de diversão, no caso com balão, pula-pula, manta elástica, aqui em São Bento do Una, poderão voltar a trabalhar na praça? Se não, tem alguma previsão de volta? Veja, em algumas localidades, em Recife, por exemplo, em região metropolitana, eles já autorizaram a abertura, por exemplo, o Parque da Jaqueira, que é uma praça onde as pessoas vão lá fazer caminhada, como também já foi autorizado a abertura das praias, para as pessoas irem lá fazer uma caminhada, utilizar o banho, então já foi autorizado. Parques de diversões, inclusive nessa reunião que nós tivemos com o governo do estado, com o secretário de Educação do estado, os parquinhos, eles ainda não vão ser autorizados. Por quê? Por exemplo, num parquinho desse, num pula-pula, Risângela, você tem uma criança. Normalmente, criança, ela é contaminada e dificilmente ela apresenta até sintomas. Ela pode estar contaminada ali, ela pula, brinca, e aí o suor, ou então espelha alguma coisa, tem o toque, tem a respiração, pode contaminar aquele pula-pula ou aquela cama elástica. Ele saindo entre outra criança, pode acontecer essa contaminação. Então, os parquinhos de pula-pula, de cama elástica, ainda não foram autorizados, né? Porque existe um risco de contaminação, e principalmente porque criança ela não tem sintomas, então dificilmente você vai saber se aquela criança ela está contaminada ou não, e aí ela pode estar contaminando outras crianças e as crianças se levando para casa. Então, ainda não foi autorizado, né? Por enquanto, infelizmente, não pode. Passamos agora as perguntas de Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo e TV Samburá. Prefeita, como você recebeu a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado destacou positivamente a prestação de informações sobre os gastos com a pandemia? Evandro, nós ficamos muito felizes, porque a gente, desde o início, a gente vem fazendo um trabalho, né, muito, muito caprichoso, com muita honestidade, com muita transparência para a população. Você vê que toda segunda-feira a gente está aqui, a Aline traz os valores, quanto nós investimos, onde nós investimos, o nosso portal da transparência, logo quando o Tribunal de Contas passou as orientações para a gente especificar e criar um portal exclusivo do Covid, nós já nos adiantamos e fizemos, né, divulgamos para a população. Então, para a gente foi uma alegria muito grande o reconhecimento por parte do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco dessa transparência. A transparência ela é muito importante para gerar confiança na população em seguir as orientações, né? As orientações sanitárias, as orientações com os protocolos sanitários, né? As orientações de utilização da máscara e também para que a população possa acompanhar tudo onde a gente está gastando, onde a gente está investindo, porque todos esses investimentos que nós fizemos aqui na saúde do nosso município foi para vocês, né? Foi para o povo de São Bento do Una. A gente fez tudo com muito amor, fez com muito carinho, a gente prezou muito desde o início, com a proteção dos nossos profissionais, o cuidado, e eu posso dizer a vocês, os equipamentos que os nossos profissionais, os equipamentos de proteção individual, que os nossos profissionais
utilizam aqui em São Bento em outras localidades, em outros hospitais, inclusive hospitais particulares, a gente não vê. Então, a gente vê aqui muito cuidado, muita atenção, né, tanto com os nossos profissionais e também e principalmente com todos vocês, né, com toda a população de São Bento do Una. Então, para a gente foi uma alegria muito grande. Inclusive, na próxima quarta-feira, as nossas contas, né, do exercício de 2017, que foram também aprovadas pelo Tribunal de Contas, elas vão estar sendo julgadas, né, na sessão da Câmara aqui na próxima quarta-feira. Então, comprova a nossa transparência, a nossa honestidade com o dinheiro público. Mais uma pergunta de Evandro Lira, blog O Secretário do Povo e TV Samburá. Caso a flexibilização traga aumento nos casos, qual procedimento será adotado? Evandro, esse momento ele é muito importante, o monitoramento, como o Kelly falou. A gente precisa monitorar, a gente tem uma quantidade de testes aqui para a gente testar. Nós fizemos esse convênio com a Universidade Federal de Pernambuco, porque é muito importante você testar, né? Testar esses profissionais, né, que estão atendendo essa população nessas lojas, testar a população que tem, né, que está nas atividades essenciais, para que a gente possa estar isolando essa pessoa e evitando a disseminação do vírus. Então, vamos monitorar, vamos acompanhar, né, principalmente essa semana, vamos ficar bem atentos aos números que a gente vai divulgar do boletim. Essa semana ela é bem decisiva porque a gente está dando um avanço. Então, a gente pede também a colaboração da população, como o Kelly falou. Nós temos os grupos do de Casa, né? Então, evite sair de casa, você não precisa, você pode ligar para o supermercado, para o seu supermercado, para a sua quitanda, para a sua padaria, né? Eles fazem a entrega em casa. E aí, se for realmente necessário você sair de casa, sair utilizando a máscara, manter o distanciamento, né, o cuidado, porque essa semana ela é de fundamental importância, né? Para nós precisamos manter os números, pelo menos, né, sem acréscimo significativo, né, mantermos, para que a gente possa, né, continuar com o comércio, né, com esses estabelecimentos abertos e logo, né, a gente possa estar avançando para a próxima fase, onde outros estabelecimentos estarão também começando a reabertura. Eu acredito que hoje a nossa população está mais consciente dos cuidados. Então, eu acredito que a gente vai enfrentar bem essa primeira semana. A gente vai estar também colocando as barreiras itinerantes no centro da cidade, passando orientações também para a população. Mas, de fundamental importância nesse momento, é a conscientização da população. E aí fiquem atentos aos números, às divulgações dessa semana, porque eles são primordiais para a gente saber se a gente vai poder, logo, mais na frente, avançar, ou se a gente vai permanecer mais tempo, ou até, né, ninguém não sabe, como algumas cidades, como aconteceu com algumas localidades, que abriram e depois tiveram que dar alguns passos atrás, né, para poder conter. Então, vamos monitorar. O monitoramento ele é diário e permanente. Perguntas agora de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. O comércio retomou hoje algumas atividades. Como será feita a fiscalização desses locais? A secretária Kelly, por meio da Secretaria de Planejamento, da Sala do Empreendedor, ela, Avelino, como também os profissionais da Vigilância Sanitária, os profissionais da Defesa Civil, eles vão estar passando no comércio, fazendo as orientações. A gente também vai estar implementando, agora, essa semana, no mais tardar, na próxima semana, um selo, né, onde a gente vai colocar um selo em cada um desses estabelecimentos com QR Code, né, que é um código que você, com o celular, com a câmera do seu celular, você faz como se você fosse tirar uma foto, e aí ele vai abrir um formulário e cada um de vocês, né, que são usuários daquele supermercado, são clientes daquele supermercado, são clientes daquele salão de beleza, vocês vão avaliando e aí vai para um banco de dados para que a gente possa estar passando essas informações. Enfatizo aqui
né, que todas as nossas fiscalizações, os estabelecimentos que foram reincidentes, principalmente bares, né, que apesar da proibição e foram reincidentes, nós encaminhamos ofício para o Ministério Público, né, ainda não recebemos retorno do Ministério Público, mas foi encaminhado já tem um pouco mais de um mês, e a gente aguarda também um posicionamento do Ministério Público quanto a essas fiscalizações que foram feitas, e aí a gente passou para uma nova fase em razão da reincidência desses bares em reabrir. Mais uma pergunta de Naldinho Oliveira. De acordo com divulgações, São Betuna recebeu R$ 1.337.808,93 de auxílio financeiro contra o Covid-19. Como deve ser gasto esses valores? Naldinho, esse valor que você está falando, que é 1.300.000, nós recebemos a semana passada e recebemos, eu acredito que hoje, estava para cair hoje, eu não sei se já caiu hoje esse recurso. Esse recurso ele não é específico para o Covid-19, ele é para recompor, né, as perdas do município em relação a ICMS, em relação a FPM. Né? O nosso município está utilizando esses recursos, né, para pagar o plantão médico, né, é utilizado na saúde para pagar o plantão médico, e também está sendo utilizado para fazer os aportes para a previdência própria do nosso município, né, que acontece sempre no dia 10, cerca de R$ 870 mil. Então, a gente está fazendo essas destinações aqui no nosso município. Esse valor que você viu, que foi publicado pela portaria do Ministério da Saúde na semana passada, que é um valor de R$ 1.900.000, esse valor ainda não chegou ao nosso município. Ele tem uma previsão de ser investido no custeio da saúde do nosso município, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto hospital municipal, farmácia, mas esse valor ainda não chegou. Então, a gente não pode nem contar com ele, a gente só pode contar com a medida que esse recurso vão caindo. Então, esse que você falou, 1.300.000, ele não é específico de Covid, ele é uma recomposição que foi aprovada, que é aquela no valor de 5 milhões, que vão ser divididas em 5 parcelas. Então, o município recebeu essa parcela. Estava para cair hoje, eu não tenho certeza se já caiu no município. E aí a gente já reserva para fazer o aporte para o pagamento da Previdência dos aposentados do nosso município. A última pergunta aqui de Naldinho Oliveira, da TV SBUNA. Com a volta da construção civil, algumas obras que estão paradas, como as praças, poderão ser retomadas? Naldinho, a construção civil ela já pode ser retomada com 100% da sua totalidade de funcionário. Nós estamos com várias obras no nosso município em andamento, e algumas para iniciar a obra também, né, como a quadra da Jurubeba, a conclusão da quadra da Jurubeba, né, nós estamos assinando o contrato. A creche do Santo Afonso, ela foi retomada a obra. Também estamos iniciando uma obra de calçamento do FEM, né, lá no Santo Afonso 2, ali próximo ao CCI, como também o calçamento no Santo Afonso, nas ruas 8 e 9. Então, essa semana já foram colocadas algumas pedras lá e devem estar sendo iniciadas. Como também o calçamento do Mário Cordeiro, né, são todas obras, né, que foram, ou estão para iniciar, ou então já estão em andamento no nosso município. O Centro da Mulher, que a gente está agilizando, porque, inclusive, a gente já retomou, a Aline já retomou nas unidades básicas de saúde o atendimento para fazer o preventivo e o atendimento à mulher nas unidades básicas de saúde, e a gente quer já agilizar para que o Centro da Mulher já possa estar funcionando agora em setembro. Então, a gente está correndo com essa obra também. O CREAS, lá da Rua da Alegria, a obra está quase concluída, né, também está em andamento. A Escola Ivete Cordeiro, lá no Alto Santiago. O calçamento do Santo Afonso, né? Nós concluímos, inclusive agora durante o período da pandemia, vamos fazer os calçamentos. O calçamento lá da Avenida Zé Cadete, também, Naldinho,
ela vai ser iniciada, acredito que no mais tardar na próxima semana a gente vai fazer uma terraplanagem, na próxima semana deve estar sendo iniciada. A obra do Estado Municipal também, a Escola Ana Cavalcante, a obra também foi iniciada, eles estão organizando lá o terreno para já iniciar a obra. A Praça do Santo Afonso, ela já foi concluída, né? Os últimos ajustes já foram feitos. A Praça da Rua Nova, a empresa tem um boletim de medição para receber, a gente está aguardando a Caixa Econômica autorizar, então a obra lá da Praça da Rua Nova vai ser retomada, né? A gente só está aguardando a Caixa Econômica pagar um boletim de medição. A praça lá da Vila do Espírito Santo, a obra ela foi retomada e avançou bem nesses últimos dias. A Escola Esté Siqueira de Souza também, a obra da Escola Esté Siqueira de Souza, vem também sendo trabalhada. E aí a gente tem duas obras, Naldinho, que são de fundamentais importância para o nosso município, né? É a obra do cemitério, do novo cemitério, o cemitério São Bento. A gente está na fase final de conclusão da licitação. Existe uma necessidade muito grande há muito tempo no nosso município, né? Todo mundo sabe que o cemitério Bom Jesus, o cemitério aqui da cidade, ele tem poucos locais, né? Então já existia uma necessidade muito grande, então nós recebemos em doação do governo do estado o terreno e aí a gente está está na fase final da licitação. E o canal da PS 180, né? Ali na rua 7 do João Paulo II, que a gente está concluindo também a licitação. Então, todas essas obras, seguindo os protocolos de segurança, né, ou elas já estão em andamento, ou foram iniciadas agora nos últimos dias, ou serão retomadas, iniciadas nos próximos dias também, Naldinho, sempre seguindo os padrões de segurança, né, como o Kelly passou aqui hoje. Nós teremos agora as perguntas de Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. Qual a média de testes diários que São Bento do Una tem feito para identificar a doença? Aline, tu pode responder essa? Ela está sem som. Aline, está sem som. Um minutinho, prefeito, para a gente tentar corrigir. Pronto, corrigiu ali. Pronto? Tá escutando Pronto. agora? Agora sim. Teste rápido, a gente está fazendo em média de 10 a 17 testes por dia. E o SUAB, a gente está fazendo em média de 8 a 9 testes por dia. Então, aí quando a gente soma, no final a gente tem esse resultado. Por exemplo, hoje nós tivemos 15 resultados de positivo, né? Tanto SUAB como teste rápido. Então, isso tem sido a média diária que a gente está fazendo. Tem dias que diminui os testes rápidos, tipo final de semana, né, que a realização é menos, mas durante a semana a média tem sido essa, devido à demanda de solicitação tanto das unidades de saúde como da rede hospitalar de urgência e emergência. Secretária, aproveitar para agregar essa pergunta, então eu aproveito para pedir para a gente explicar para quem está nos assistindo, qual a diferença que você falou em SUAB e teste rápido, qual a diferença de um para o outro, assim, como que é feito, como que é colhido? Vamos dar essa explicação para o pessoal. O teste rápido, ele é realizado aqui no município, onde tem a coleta do sangue, então a gente faz a centrifugação do sangue e o teste ele sai em média de 1 a 2 horas. Então a gente tem o teste no mesmo dia. Só que os sintomas, né, a gente tem que ter os dias de sintoma. Nós realizamos o teste rápido de 10 a 12 dias do início dos sintomas do paciente. O SUAB, ele tem uma precisão mais rápida, porque ele é realizado do 3º ao 7º dia de sintoma. Então, nós enviamos esse material para a GERES e para a Universidade Federal de Pernambuco, e o resultado ele chega em média de 3 a 4 dias. Então, a precisão é essa, a quantidade de dias de sintomas ele é menor. Ele chega mais rápido, o teste rápido, né? Nós recebemos o resultado no mesmo dia, mas o SUAB ele é realizado com menos dias de sintomas. Deu para entender, Daniel? Pronto, perfeito, secretária.
Vamos seguindo adiante. Com a última pergunta do Guilherme Aguiar, do blog Fala PE, e também a última pergunta da imprensa. A Prefeitura vai preparar alguma cartilha ou alguma outra informação para informar e ensinar a população como deve seguir o protocolo de convivência com a Covid-19? Paulo, vamos sim. Né? A gente está... Guilherme, né? Guilherme Aguiar, né? Guilherme, vamos sim. Inclusive, nessa consultoria que nós estamos tendo com o Instituto Votorantim, tem sido muito válida e dentro das iniciativas, e principalmente na última reunião que nós tivemos, na nossa mentoria, é exatamente a confecção de uma cartilha, né, de protocolos bem simples e objetivos para a população, a confecção desse selo, né, e dessa cartilha que a gente quer de uma forma que ela possa ficar fixada no estabelecimento e a pessoa, quando chegar naquele estabelecimento, ela for fazer uma compra ou ela for utilizar algum dos serviços, ela já saiba exatamente quais são os critérios, os padrões e requisitos, né, que aquele estabelecimento precisa seguir, como também ela. Né? É importante que se diga uma coisa, minha gente. A gente não deve só chegar e dizer, porque o estabelecimento tem que fazer isso, porque a loja tem que fazer isso, porque o salão de beleza precisa fazer isso. Não. A gente tem que ver que agora é uma via de mão dupla. O estabelecimento vai fazer a parte deles, mas você, como consumidor, como usuário do serviço, precisa também fazer a sua parte, entendeu? Cada um fazendo sua parte, a gente vai conseguir avançar. Então, a gente vai estar, sim, divulgando uma cartilha, esses protocolos, e aí esse selo também vai ser muito prático, né, para que a população possa estar identificando. Muito bem, sendo mais perguntas da imprensa, passaremos agora para as perguntas enviadas pelas redes sociais. Pedro Carreteiro, pela TV Diário de São Bento do Una. Já foram autorizados os jogos de futebol nas arenas e nos campos? Veja, o que foi autorizado no estado de Pernambuco foi jogos em arenas profissionais. Inclusive, o secretário Dácio recebeu uma mensagem da Federação Pernambucana, né, de Futebol, e aí explicando exatamente, nesse momento, o que foram autorizados foram as arenas profissionais, né, tanto de futebol quanto de voleibol, mais profissional, de clubes profissionais. A gente ainda não vai avançar nessa fase autorizando e permitindo os jogos amadores, né? Os jogos de futebol ou os jogos de esportes amadores. Ainda não vai avançar em Pernambuco. Neste momento, o que vão avançar vão ser só os arenas profissionais, né? Que vão ser avançadas, até porque eles têm condições, né, de atender os critérios e os padrões e os protocolos sanitários que são bem rígidos, né, para a prática de atividades esportivas. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu quero avisar, como eu avisei semana passada, avisar a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una quanto meios de comunicação parceiros que retransmitem a nossa coletiva, que alguns temas podem parecer repetidos, podem já ter sido tratados no começo, mas a gente vai repetir eles, até porque algumas pessoas vão chegando aos poucos e meio que pega a coletiva andando. Aí a gente vai repetir essas perguntas, pode parecer repetitivo, mas é importante para que fique bem claro para todo mundo. Então passaremos agora para a pergunta de Aldir Cleiton Pacheco de Souza, pelo YouTube da Prefeitura. Boa noite. Os casos confirmados de hoje são resultados de exames das últimas 24 horas ou de dias anteriores? Cleiton, esses resultados foram testes que foram realizados hoje, como também resultados, né, que nós recebemos de testes realizados em outros dias. Né? Como a Aline falou, o teste rápido a gente tem no mesmo dia, né, a gente recebe o resultado no mesmo dia, é feito aqui no nosso município. Mas o SUAB, né, os resultados do SUAB, né, que nós encaminhamos tanto para a GERES, para o governo do estado, quanto para a Universidade Federal de Pernambuco, esse material ele é colhido na semana anterior, mais ou menos há 4 dias atrás, e aí a gente vai recebendo os resultados. Então, o boletim de hoje traz os resultados dos testes que foram feitos hoje, mais esses resultados que nós recebemos do SUAB.
Edja Cristina, pelo Facebook da TV SB1. Os consultórios de dentista vão estar abertos? Vejo, os consultórios de dentistas, né, eles são bem organizados. O Conselho Regional de Odontologia foi um dos primeiros que passou orientações para os profissionais. É uma das atividades que eu digo que tem bem mais delicado, né, porque você trabalha com a boca do paciente. Quando você coloca aquele motorzinho, que eu esqueci o nome, né, que você coloca você expele secreções. Então, é bastante delicado o atendimento com o profissional, para o profissional dentista. Por enquanto, eles estão fazendo atendimentos de urgência, né, tanto os profissionais em seus consultórios particulares, né, eles estão dando prioridade até para se preservar também, e a questão da segurança. E mesmo assim, eles vêm seguindo todos os padrões de segurança, né, para atender esse cliente, esse paciente com segurança. Nas unidades básicas de saúde do nosso município, nas UBSs, nós estamos fazendo também o atendimento de urgência. Então, isso quer dizer o seguinte: se você está com uma dor de dente, está com alguma coisa, uma inflamação no dente, alguma coisa, esse é um atendimento de urgência. Então, esse atendimento a gente está fazendo, né? O dentista da unidade de saúde, ele faz esse atendimento. Agora, aquele atendimento que ele pode, né, esperar, então ainda não está sendo feito, mas a urgência, a emergência, ele está sendo feito tanto nas unidades básicas de saúde, quanto também nos consultórios. Então, os dentistas é um dos profissionais de saúde que tem maior risco, né, por conta exatamente dessas secreções quando você está fazendo o tratamento dentário. A Dilma Alves, pelo Facebook da TV Diário. Prefeita, vai ter aulas esse ano ou não? E a questão da igreja aqui do Santo Afonso, sabe dizer se vai ter missa domingo? A Dilma, veja, a questão das aulas, né, como eu falei, a gente está se preparando, a gente vai organizar um plano de trabalho, um plano de retomada. A gente não sabe quando vai ser autorizado e quando vai ser possível, com segurança, esses alunos frequentarem as escolas ou voltar às aulas. A gente vai montar inicialmente um plano, né, para que a gente possa estar recebendo os alunos do terceiro, quinto e nono ano, né? E o Estado está se programando para receber os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, a gente vai fazer um plano, vai organizar, mas a gente não sabe ainda quando vão retomar as aulas presenciais. Quanto à questão das celebrações religiosas, né, vai ficar a critério, né, de cada das congregações, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas, presbiteriana, Assembleia de Deus, a marcação dos seus cultos ou das suas celebrações de missa. Mas essa semana eles já estão autorizados a fazer essas realizações de celebrações religiosas com a presença de pessoas, desde que siga, né, os protocolos sanitários que ele passou aqui também. Eu não sei, eu não posso dizer a você se vai ter celebração de missa lá no Santo Afonso no próximo domingo. Então, eu oriento você a entrar em contato com a Secretaria Paroquial para saber como está essa organização. Eu acho que essa semana também eu peço até a colaboração assim, da população, porque essa semana vai ser de muita adaptação para todo mundo. Então, todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está se organizando. Então, essa semana vai ser muito de orientação, de aprendizado para todo mundo. Até a próxima pergunta até é pertinente a esse mesmo tema, foi feito pela Elineide Vilela, pelo Facebook da Prefeitura. Em relação às igrejas, sei que poderão funcionar com 30% de sua capacidade, mas você sabe informar como serão os protocolos de como os padres e pastores farão esse controle? Pergunta enviada através do Facebook da Prefeitura. Elineide, eles estão se organizando, eles têm as congregações deles, né? A Igreja Católica tem as reuniões com o bispo diocesano e também as igrejas evangélicas, eles também têm a congregação, a organização deles. Eu acredito, Elineide, que eles vão fazer como vem acontecendo em São Paulo. Eles devem organizar as pessoas marcarem na Secretaria Paroquial, porque eles vão ter que organizar
né, o quantitativo de pessoas que vão poder participar daquela celebração. Confesso a você que eu não sei como é que eles estão organizando para fazer isso. Eu soube que eles já estão marcando, demarcando o chão, demarcando os locais onde cada uma das pessoas vão poder sentar, também a questão da fila quando for da comunhão. Então, tudo vai ser muito organizado. Então, essa semana eles devem estar divulgando para os fiéis, né, como eles vão fazer essa marcação para poder definir quais serão esses 30%, né, que vão participar de forma presencial das celebrações. Com certeza vão ter as celebrações presenciais, mas ainda eles vão estar fazendo as celebrações, né, transmitindo as celebrações por meio da internet. E aí eu queria dizer só uma coisa, quem é de grupo de risco, a gente sabe, né, os maiores de 60 anos, aquelas pessoas que são de grupo de risco, apesar de estarem autorizadas as celebrações, a participação nas celebrações religiosas, é prudente que quem for de grupo de risco não participe de forma presencial, né, continue assistindo pela televisão, né, pelas redes sociais, né. De preferência, se você for da Igreja Católica, vá só na hora que for para comungar, né, no final da celebração, mas evitem, né, é importante para que você possa estar se preservando também. Muito bem, sem mais perguntas nem da imprensa, nem das redes sociais, a gente agradece a participação de todos, a gente agradece a todos os blogs e meios de comunicação que enviaram suas perguntas, que vêm participando e colaborando com esse fornecimento de informações, juntamente com a Prefeitura de São Bento do Una, levando informação para os populares da nossa cidade. Lembrando que semana que vem voltaremos com mais uma coletiva de imprensa, onde atualizaremos como está o trabalho de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus aqui em São Bento do Una. Passaremos agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para as secretárias Aline Cordeiro e Jane Kelly Mendes, para que elas façam as suas considerações finais. Da minha parte, a todos uma boa noite. Passar para a Aline, né, depois para a Kelly, né, para que a gente possa estar encerrando. Boa noite. Queria agradecer a participação de todos. E eu acho que a mensagem que nós deixamos hoje, né, é que cada um faça a sua parte. Foi aberto o comércio, foi reaberto o comércio, e a gente pede que cada um se previna, né, se cuide, para que a gente possa ter o controle, né, dessa doença. A gente sabe que os números agora eles podem aumentar, e para que o comércio permaneça aberto, vai precisar da colaboração de todos nós. Então, vamos nos cuidar, vamos continuar higienizando as mãos, fazendo uso da máscara, né, para que a gente possa permanecer com o nosso comércio aberto e os nossos números eles se permaneçam estáveis. Então, uma boa noite a todos. Até a próxima segunda-feira. Kelly? Bom, gente, foi um prazer estar mais uma vez aqui hoje, trazendo aí notícias importantes para o nosso município. Como Débora já adiantou, quem fez a determinação de abertura das atividades econômicas vem do governo do Estado, e quem faz essa definição de quem avança e quem permanece, mas nós estamos preparados, criando o nosso plano de acompanhamento. Vão ter aí novidades no decorrer dessa semana e na próxima semana também. E para que esse momento de abertura seja, assim, um recomeço e tenha uma boa continuidade, a gente pede a colaboração de todos vocês que estamos ouvindo, porque a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade não é do comerciante, não é do estabelecimento comercial, a responsabilidade é de todos nós, cada um precisa fazer sua parte. A gente continua aí com os grupos do Edcasa sempre ativos para todas as atividades, então é importante continuar fazendo utilização desses serviços, dos serviços de internet, dos serviços de delivery, para evitar realmente esse aumento de casos, para que a gente realmente consiga progredir. Então, vamos aí, como a Aline falou, como todo mundo tem falado, o vírus não acabou, a gente está aprendendo a conviver com ele, então todo mundo tem que fazer a sua parte para que a gente possa vencer essa fase todos juntos. Muito obrigado e até a próxima. Débora.
Eu quero aqui agradecer, né, a Aline, quero agradecer a Kelly, quero agradecer de forma especial a todos os profissionais, né, do município de São Bento do Una, nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração, né, tanto os profissionais da saúde, como também os demais profissionais das outras áreas, né, de atividades essenciais, de serviços essenciais, e todos os profissionais do nosso município de São Bento do Una. Nosso muito obrigada. Quero aqui agradecer também, de forma muito especial, a todos os pacientes, né, do município de São Bento do Una, pelo carinho, né, pelos reconhecimentos, né, dizer a vocês que tudo que nós fazemos aqui no nosso município, com cuidado, com amor, para vocês, para seus familiares, é feito por muitas mãos, né, e sempre com muito amor para vocês. Quero agradecer também a seus familiares, né, a paciência, né, sempre entre em contato, então quero agradecer também a cada um de vocês. Quero agradecer a toda a imprensa, né, que participa sempre das coletivas de imprensa, a todos vocês que nos ouviram e nos acompanharam e sempre acompanham nas segundas-feiras, a toda a equipe da comunicação da Prefeitura de São Bento do Una. E aí eu quero, né, me despedir de vocês hoje, mandando um grande abraço para duas pacientes, né, que tiveram alta essa semana aqui do Hospital Municipal, Zefa, né, que teve alta, e Tereza, né, mandar um grande abraço para elas e desejar muita saúde e um pronto restabelecimento, né, que elas possam logo, logo estar aí, né, de volta às suas atividades, né, trazendo muita alegria para todos, né? Então, mandar o nosso abraço e aí também mandar a nossa solidariedade para a família, né, de Sandra, em nome de Samara, sua filha, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos. Infelizmente, né, algumas pessoas não conseguiram vencer, né, essa guerra, essa batalha, né? Então, a gente fica muito triste também. A gente é uma balança de dois pesos. A gente fica muito feliz quando a gente consegue ver aquele paciente, né, que se recupera, a gente vibra com aquela vitória dele nos fortalece, nos enche de esperança, mas, por outro lado, quando a gente perde alguém, quando a gente perde uma vida, né, quando alguém nos deixa com sua história, né, com tantas pessoas, isso nos machuca muito, isso nos dói muito. Então, o nosso sentimento, a nossa solidariedade, né, para a família de Sandra, né, que Deus possa dar o conforto a cada um deles. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, obrigada Naldinho, obrigada Daniel, obrigada Kelly e Aline, e se Deus quiser, até a próxima segunda-feira a gente vai estar com notícias boas, não é? A gente vai dizer, olha, a gente não avançou, né? A contaminação continua controlada e logo, logo a gente vai estar avançando novas fases no plano de retomada de atividades, se Deus quiser. Muito obrigada, boa noite a todos.